Olha a brincadeira, não. Mas meu perpétuo não veio, não? Tô nas costas. Uhum. Fala, meu Deus. O pai ainda tá pensando em vir pra Sônia. Não sei se vai conseguir. É porque o pai tá sem carro. Ele já tinha batido aqui. O carro dele tá na oficina. Tá. Tá. Ele queria vir às 6 horas da Ora, manhã. sim, Mas sim. dependendo do carro do meu cunhado. É. Pronto, agora sente aí. Presta atenção. Viu? Vai sair daqui pra cá, vai não. Pois é, eu tô com ele aqui. Eu tô com ele aqui na minha folha. E aqui dá pra nós. Aí, ó, deixa pra mim. Isso aí. 9h30. Quanto que sobra? 42. Irmãos, só para a gente começar, graças a Deus, pode ficar sentado por cá, só para tentar ficar melhor a visão. Irmãos, graças a Deus que vão chegar em paz, né? A Deus mesmo. E que bom estamos aqui num feriado como esse para partir desse pão, desse alimento que é a palavra do Senhor. Nossa edificação, o crescimento e a comunhão. Irmãos, por questão só de organização, a gente vê, tem uns horários aqui, graças a Deus, começamos bem, já lanchamos, 9h30 estava para começar, 9h40, não está tão longe da realidade. E como é que vai funcionar? Vai ter um irmão, que agora de manhã vai ser o irmão Nonato. Ele vai trazer o subtema aqui que está em João, o irmão vai puxar uns louvores. Aí depois, quando o irmão terminar, a gente toma uma água, um cafezinho, aí vamos fazer tipo oficina, dividir em 2 grupos. Só para comentar o mesmo assunto que o irmão trouxe. Por enquanto o irmão vai trazer e depois vai ficar aberto para a gente conversar, ver o que você acha interessante, alguma dúvida, algum comentário, para a gente compartilhar e fazer necessário a alimentação da palavra, porque a palavra é para todos. E o Espírito Santo que está em nós vai nos ajudar cada vez mais a estarmos compartilhando tudo isso. Aí depois da oficina, quando terminar os grupos, aí tem um almoço. Aí lá para as 1h30, aí vai ter outro assunto que vai ser com o irmão Osíris, que vai trazer Gálatas 4, do 4 a 7. Aí depois, quando o irmão Osíris terminar, tem um intervalozinho, aí vai ter as oficinas. Só que de tarde vai ser o seguinte, para ficar dinâmico. Vai ter um grupo que vai ser os homens e outro grupo que vai ser quem? As mulheres. Só para ficar mais familiarizado, conversar e tratar o assunto. Aí pode tratar o assunto de manhã ou de tarde, fazer tipo um resumão daquilo que se achar melhor, tá certo? Quando for 6h30 da noite, a gente vai estar se organizando para jantar, para merendar ou jantar, quem quiser jantar ou merendar. E quando for 7h30 da noite, nós vamos lá para o prédio, nós vamos fazer lá um outro momento da palavra, aí vai ser só a palavra. Vai estar de noite, não vai ter mais oficina. Aí, se Deus quiser, só amanhã. Amém? Amém. Deus seja louvado. O irmão Cláudio vai orar, vai trazer uns cânticos e depois o irmão Nonato. Então, a gente pode... Agora, fica de pé. Eu sei que eu vou aprender. Santo Deus, Pai amado, muito obrigado, pela vida de cada um que se encontra aqui. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela nossa saúde. E muito obrigado, Senhor, por ter tirado nós, cada um de nós, Senhor. Cada um de nós mesmos. Santo Deus, Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, que seja para o nosso bem, Senhor. Tudo que nós aprendemos nesse dia, que nós venhamos a edificar, Senhor, no nosso coração, na nossa mente. O nosso coração, Deus, para receber tudo que se possa acontecer aqui. Mas que o Senhor venha ter misericórdia da vida de cada Ser um de nós. conosco, Pai. E tudo que nós venhamos Deus, a pensar aqui, nós receber a tua palavra, que ela esse permaneça aprendizado hoje aqui. eterna no coração. Cada um de nós,
Amém. Vede que grande De amor nos tem concedido, Pai, Ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. vede que grande Amor nos tem concedido, Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. 25. Missionário. Página 8. 25. 25. Deus enviou seu filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso ver no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Página 10, 43. O tesouro teimoso. Quero Cantar cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção daquele que minha vida mudou. É o amigo Jesus, é o amigo
só com Ele encontrei essa paz que busquei, só com Ele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção daquele que minha vida mudou. É o amigo Jesus, é o amigo Jesus. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade, só com Ele encontrei essa paz que busquei, só com Ele encontrei a felicidade. Página 11, 56. Cuidado, senão tu vira. Jesus Nazareno, Pregado na cruz, correndo de sangue, seu rosto vingou, seu rosto tão lindo, qual anjo divino, coroa de espinho, o povo de Deus, Elohim, Elohim, lama sabachthani, clamando ao Pai, o Filho de Deus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou, não se maldizia da ingratidão que o povo fizera, sem ter compaixão, lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo a agonia da morte e da dor. Elohim, Elohim, lama sabachthani, clamava ao Pai, o Filho de Deus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou, a luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus, rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Elohim, Elohim, lama sabachthani, clamava ao Pai, o Filho de Deus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou, não se maldizia da ingratidão que o povo fizera,
paixão, o vinagre, Jesus recusou, sentindo a agonia da morte e da dor, a luz se fez treva, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus, rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Essa é a minha razão de viver. Minha razão De viver, meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir você me tocar e o seu espírito em mim se moveu, comoveu a minha emoção. E o seu amor invadiu, de alegria fluiu em meu coração. Eu quero mais, muito mais do teu amor. Você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do teu poder. Você é a razão do meu viver. Glória a Deus. 84, página 14. Pai iluminou os Nossos corações libertou através da verdade e nos com seu amor. O Pai iluminou nosso entendimento em sua perfeita vontade. Ele fez-nos para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor, para que a igreja cresça, proclamando seu amor. Meu irmão de coração, posso ver Jesus em você, o amor do nosso Pai. Unidos vamos caminhar e o mundo conhecerá. para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor, para que a igreja cresça, proclamamos seu amor. Meu irmão de coração, posso ver Jesus em você e o amor do nosso Pai. Unidos vamos caminhar e o mundo conhecerá que Cristo vive. Na fila. Os meus cabelos aqui gastando no tripé. Vamos sentar, irmão. Afunda ela pra cá, as pernas pra frente. Afunda assim, ó. E aí eu me sentei e fiz assim, aí se aprumou a minha. Tomei ontem à noite, que arrotando tudo mal. É só coisa natural. É a unha de gato, né? Canela de gato. Não vai ver o peixe. Canela dos reis. O quê? Ômega 3. Pronto, meu filho, só direito.
Mas é incrível. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem. Eu sei. Vai lá pra frente. Tem que puxar ela pra frente, senão ela ria. É um Bom dia a todos. Bom dia, irmão. E a graça e a Cadê paz minha do nosso briga, Senhor, Salvador Jesus Cristo, Rei de nossas vidas. Amém. Então nós vamos compartilhar uma passagem, a qual se encontra em 1 João, capítulo 3. Lá nas cartas de 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 3. Em seguida, a gente vê mais outros versículos. Lá nas cartas de 1 João, Mas é um copo mesmo, não é só pelo capítulo meio, 3, não. a partir do versículo 1. É. Me enche lá e traga um pra mim. A partir do versículo 1. Vamos ler até o 3, aí em seguida a gente vai continuar. Então leiamos. Em algumas Bíblias a versão vai ser um pouco diferente, mas o assunto é o mesmo. Leiamos. Vede quão grande o amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, irmãos, vamos ficar pelo aqui. Irmãos, aqui o apóstolo João está declarando que realmente é um filho de Deus. E ele já começa exaltando e mostrando o quanto é grande o amor de Deus por cada um de nós. E ele diz mais, olha só, quão grande o amor de Deus que agora ele tem por cada um de nós, de agora nós sermos chamados filhos de Deus. Então o apóstolo aqui, ele está fortalecendo a fé daqueles cristãos fiéis. Por quê? Porque ali existia muitos ensinamentos da parte dos gnósticos, ensinamentos que não eram da doutrina. Então, aqueles ensinamentos, eles poderiam contaminar aqueles cristãos fiéis. E o apóstolo João, ele vem mostrando para aqueles cristãos o quanto Deus ele tem um amor incomparável, um amor tão grande por aqueles cristãos, a qual agora eles estão sendo reconhecidos como os filhos de Deus. E ele no versículo 12 ele diz mais: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, assim como é, o veremos. Então aqui ele já está falando de Cristo, que ele está dizendo, amados, nós ainda não sabemos o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, aí nós o veremos como ele é. Então, aqui ele nos ensina, e está ensinando aqueles irmãos, que nós estamos no procedimento. Estamos num procedimento de
sermos filhos de Deus. Então ele testifica que nós não sabemos que nós havemos de ser. Daqui a um dia, daqui a um ano, até a volta de Cristo. Mas ele reforça no versículo 3 que nós temos que se purificar nós mesmos, para que quando Cristo voltar, nós possamos ver Ele como Ele é. E só assim, nós se purificando, se resguardando, fugindo do pecado, nós vamos conseguir, quando Cristo voltar, nós vamos conseguir ver Ele como é. E assim nós seremos também puros como Cristo é puro. Essa razão que Ele está nos encorajando, tanto a fé daqueles irmãos e a nossa fé, que nós tem, aquele que tem fé, ele realmente vai se purificar, vai se resguardar, vai obedecer a palavra de Deus até a volta de Cristo. Mas o que acontece? Que muitos ainda têm dúvida. Por mais que já foram batizados, por mais que já foram remidos, mas muitos têm dúvidas se Deus realmente o ama. Muitos ainda dizem, mas eu sou um pecador. De vez em quando eu estou pecando. Será que realmente Deus me ama? Aí muitas das vezes, por essa dúvida, desse amor que eles acham que Deus realmente não o ama, muitas das vezes eles deixam se levar e começam a fazer coisas desagradáveis a Deus. Coisas que não é de um filho de Deus. Então, muitos se deixam se levar. E por isso que o apóstolo diz, nós não saberemos que nós havemos de ser, porque muitos estão desistindo da caminhada. Muitos estão esquecendo que agora eles são filhos de Deus. Então por isso que muitos estão se deixando se levar pelos prazeres, pelos pecados, pelas iniquidades, porque ainda tem dúvida do amor de Deus. E o mais ainda, muitos estão se deixando se enganar e dizendo, se achando que são filhos de Deus, porque vai ao culto, porque lê a Bíblia, mas a palavra também ela vai nos ensinar que todos realmente são criaturas de Deus. Mas nem todos são filhos realmente de Deus. Porque são criaturas de Deus, porque Deus criou a sua imagem e semelhança. Mas a palavra nos ensina que somente aqueles que confessam Cristo como seu único Salvador, confessar no batismo, confessar na vida cotidiana nos caminhos do Senhor, somente esses, realmente, a Bíblia testifica, somente esses são filhos de Deus. E muitos estão se deixando se enganar e estão dizendo que são filhos de Deus, porque lê a Bíblia, porque vai ao culto, porque evangeliza. Mas o que Deus ele quer do seu filho, de todos os seus filhos, é que sejam obedientes à sua palavra. É que estejam na comunhão. É que estejam buscando. É que tenha humildade. E que viva segundo a palavra ensina. E muitos estão se deixando se enganar. Muitos não estão vivendo o que a palavra está ensinando. E ainda abre a boca e dizem que são filhos de Deus e implementa essa ideia na cabeça de muitos e trazem os costumes para viver segundo a vida que eles estão levando. Era isso que estava acontecendo no meio daquela irmandade. Os gnósticos, com seus ensinamentos, pegavam os ensinamentos lá fora e traziam para dentro da igreja. E muitos que não tinham conhecimento, e muitas das vezes tinham até dúvida, se deixavam se levar. Mas o apóstolo João, ele vem e ensina para aqueles irmãos que o Filho de Deus, ele não é de qualquer maneira. O Filho de Deus não é só ir aos cultos. O Filho de Deus não é só pegar a palavra e ler. O Filho de Deus é aquele que lê e vive o que a palavra pede. É esse que é o Filho de Deus. Esse que confessa a Cristo, que se batiza, que vive uma nova vida em Cristo,
esse realmente é um filho de Deus. Por isso que ele diz que nós não sabemos que havemos de ser. Então, o apóstolo ele deixa bem claro que somente aquele que tem a esperança de que Cristo vai voltar para levar os seus, somente aquele que tem a esperança e crê, ele vai se purificar, ele vai se resguardar para no dia da volta de Cristo. Então, irmãos, que nós também não deixamos se enganar. Um exemplo, digamos que nós somos parados em alguma blitz, então eles pedem o nosso documento para saber se realmente nós somos aquilo que estamos falando. Só quem vai comprovar, eu sou nonato, filho de fulano, de ciclano, sou natural, mas só quem vai comprovar é realmente o documento, a identidade. E o que vai comprovar, e não é diferente com os filhos de Deus. O que vai comprovar se realmente nós somos filhos de Deus, se realmente nós estamos vivendo segundo esse documento aqui está nos ensinando. Se nós realmente estamos obedecendo o que está escrito aqui. Porque nós vamos ser reconhecidos, a nossa pessoa física, pelo que está escrito no nosso documento. E nós vamos ser reconhecidos como filhos de Deus, se realmente o modo de vida que eu estou levando está realmente de acordo com o que Deus está pedindo na sua palavra. É esse que nós temos que ter o cuidado, para que nós não venhamos se enganar, nem enganar os outros, de achar que nós também somos filhos de Deus, enquanto nós estamos se enganando. Porque nós não estamos vivendo de acordo com a palavra está pedindo. E o mais ainda, nós vamos entender, porque é muito fácil a gente diferenciar o que é um filho de Deus e o que é um filho do mundo. Então, ele diz mais, no versículo 4, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, olha só, no versículo 4, muitos ainda cometem pecados e criam a ideia de achar que porque cometeu um pecado, Deus não o ama. Muitos criam a ideia de achar que porque cometeu um pecado, Deus já rejeitou. Mas o que Deus quer de nós é que nós, por mais que nós venhamos pecar, porque nós ainda somos carne, nós somos criaturas deste mundo. Então o que Deus quer de nós é que nós não viva na prática do pecado. Pecar é um deslize, é do humano. Mas o que não cabe a nós, o Filho de Deus, é viver na prática do pecado. Porque uma coisa é a pessoa pecar e se arrepender e não fazer mais. Ali Deus está vendo que nós estamos lutando e chorando a dor por dentro daquele ato que a gente cometeu. E outra coisa é a pessoa pecar e gostar do pecado e novamente continuar fazendo. Então é isso a diferença do Filho de Deus. Jesus, ele também vai dizer, filhinhos bons que não peques. Mas se pecar, tem um advogado. Então tem um intercessor por vocês. Então, ele diz, bom que não peque. Mas, no versículo 5, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Olha só, mais um exemplo do que é realmente ser um filho de Deus. Jesus não cometeu pecado. Jesus não tem pecado, nunca cometeu. E o Filho de Deus, Jesus sendo Filho de Deus. E os filhos de Deus aqui na terra, a qual confessou Jesus como seu único Salvador, a qual se batizou, a qual está se purificando, também não pode estar cometendo este tipo de pecado continuamente em sua vida. É isso que ele está nos ensinando, que o Filho de Deus não é aquele que vive na prática do pecado deste mundo. Então, no versículo 6, ele vai dizer, qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não o viu, nem o conheceu. Estes são os filhos do mundo,
que vive pecando porque não conheceu Jesus Cristo. A partir do momento que eles creem e confessar a Cristo como seu único Salvador, eles não vão viver mais na prática dos prazeres da sua carne. Então, por isso que ele diz, qualquer que te conhece jamais vai andar em pecado. Então, os filhos de Deus, nós que conhecemos e cremos que Cristo vai voltar para levar a sua igreja, então nós vamos estar se purificando até a volta dele. É esse propósito que o apóstolo João está levando aqueles irmãos, uma confiança voltada para Deus. Ele está ensinando aqueles irmãos a reconhecer o quanto Deus é fiel à sua palavra, o quanto Deus tem caráter. Então, Deus, ele realmente nos ama. Ele nos ama como nós somos. Mas Deus, ele quer que nós, como filhos deles, que nós tenhamos renúncia, que nós venhamos obedecer os seus mandamentos, a sua palavra. Então, eu gosto muito daquela história de Eliseu. Eliseu não precisou ele andar naquela cidade dizendo que ele era um filho de Deus, que ele vivia obedecendo a palavra de Deus. Mas o que despertou e mostrou para aquele povo que aquele homem era o seu modo de viver. Que aquele casal, a mulher chega para o marido e diz, eu vejo que aquele homem ali é diferente dos outros. Eu vejo que aquele homem ali é o homem de Deus. E quando irmãos, que as pessoas vão olhar para mim e para você e ver que realmente nós somos filhos de Deus, é quando elas perceber que nós estamos vivendo de acordo com o que a Escritura está pedindo. É quando elas olhar para mim, olhar para vocês e ver Cristo em nossas vidas. Porque não adianta o Filho de Deus ler a palavra de Deus, falar sobre amor e lá fora praticar maldades. Falar sobre ser humilde e lá fora não ajudar o próximo. Não adianta. Então o que as pessoas vão estar olhando para nós é se realmente nós estamos de acordo com o que a palavra está pedindo. Ah, mas o irmão prega muito bem, mas o irmão vive muito feio lá fora. Ah, mas o irmão ele louva bem, mas os palavrões que o irmão diz lá fora. Então, esses realmente não são filhos de Deus. Então, o que as pessoas se enganam e querem implementar na cabeça das pessoas. Ah, Deus ele nos ama como nós somos, então nós todos somos filhos de Deus. Há uma diferença que eu já falei. Há uma diferença. São criaturas de Deus, mas filhos somente aqueles que creem e vivem segundo a palavra está pedindo. Somente esses. Então, somente esses que têm esperança de que Cristo vai voltar, somente esses vão permanecer se purificando e aguardando a vida dele. Somente esses vão procurar viver na comunhão, viver buscando santidade em suas vidas todos os dias. Porque a própria palavra ela nos diz que Cristo, ninguém sabe a hora que Cristo vai voltar. Ninguém sabe. Então, a palavra ela nos ensina a nós estarmos preparados, aguardando a volta dele. Por isso que ele diz que nós não sabemos que nós havemos de ser. Nós não sabemos. E ele aconselha mais, purifica-se e seja puro como ele é. Então, olha só o conselho que ele nos dá, que nós temos que se purificar buscando viver e obedecer a sua palavra e os seus mandamentos. Somente assim as pessoas vão ver e olhar para nós e dizer, realmente esse é um filho de Deus. Somente assim, nós vivendo o que a palavra está pedindo e mostrando
no nosso dia a dia, nos nossos atos, nas nossas obras. Somente assim as pessoas vão olhar e ver realmente que nós somos filhos de Deus. E não somente criação de Deus. Então nós vamos ler agora no versículo 7. Olha só o que ele diz mais. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Olha só, mais um exemplo do que é ser um filho de Deus e o que é ser um filho do diabo. É simples. É simples. Aquele que comete pecado não é filho de Deus. Aquele que é justo e vive segundo a palavra de Deus, ele é filho de Deus. É simples. É simples a pessoa entender o que é realmente ser um filho de Deus e o que é ser um filho do diabo. Então, por isso que ele disse que o mundo não nos conhece, porque não conhece a Cristo. Porque a partir do momento que o mundo conhecer a Cristo e crer em Cristo, aí realmente ele vai nos conhecer, porque eles vão ver Cristo brilhando em nossas vidas. Então, enquanto eles não crerem, enquanto eles não confessar a Cristo como o único Salvador, eles realmente vão nos perseguir, vão nos apontar e não vão nos conhecer. Então, a partir do momento que eles confessar a Cristo, aí sim eles vão ver Cristo em nossas vidas. Mas enquanto isso, o nosso brilho vai incomodar aqueles que vivem sem Cristo nas suas vidas. Então, para nós meditar mais um pouco no versículo 9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Olha só, o Filho de Deus, a partir do momento que ele pensar em fazer atos que não agradavam a Deus, o Espírito vai cobrar, porque a semente de Deus está dentro dele. Por isso que ele, o Filho de Deus, quem conhece a Deus, não comete pecado, porque a semente de Deus está dentro dele. Então, o filho verdadeiramente de Deus, ele jamais vai buscar viver uma vida em pecado desagradável a Deus, porque ele conhece e crê que Cristo um dia vai voltar e vai levar a sua igreja juntamente com ele. Somente esse que tem esperança. Somente esse que tem esperança na volta de Cristo, ele vai se purificar como ele é puro. Então, irmãos, que nós também buscamos a viver essa palavra para que nós sejamos reconhecidos por onde nós andarmos, que nós realmente somos filhos de Deus, verdadeiramente por adoção e não somente criaturas de Deus. Porque criatura é aquele que fala, mas não vive. Criatura é aquele que lê, mas não obedece. Mas os filhos de Deus é aquele que vive, que obedece os seus mandamentos. É aquele que lê a palavra e pratica o que ela está pedindo. Esses são os filhos de Deus. E acredito eu que o tema realmente é esse, filhos de Deus. Nós vamos ver ainda muitas passagens sobre o assunto. Então esse é somente apenas o primeiro assunto do que a Bíblia nos ensina a ser um filho de Deus. Então no decorrer hoje, amanhã, nós vamos ouvir muitos assuntos sobre o que é realmente ser um filho de Deus. Mas acredito eu que nessa passagem aqui ela já nos ensina realmente o que é ser um filho de Deus. E ela nos ensina quais são as características dos filhos de Deus. Então, característica do filho de Deus é aquele que é justo, é aquele que obedece os seus mandamentos, é aquele que vive a palavra, é aquele que
é aquele que ama ao próximo, é aquele que fala de amor e demonstra amor. E essas são as características do Filho de Deus. Contrário a isso, irmãos, não se engane. Ao contrário de tudo isso, nós não vamos ser realmente filhos de Deus. Então, irmãos, que nós possamos buscar uma vida de santidade, uma vida de purificação, porque a própria palavra nos ensina que Cristo é santo, que Cristo é puro. Então, Cristo sendo Filho de Deus e nós também sendo filhos de Deus, nós também vamos ser semelhantes a Ele, fazendo as coisas a qual Ele fez aqui na terra, para que nós também sejamos reconhecidos como filhos de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória pra sempre Ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Céu, a terra e o mar, e tudo que ele há, o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto entre os mortos, Ele é o Senhor. Toda joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Irmãos, talvez no grupo menor, a gente vai pegar a timidez e vai compartilhar o que nos chamou a atenção de toda essa mensagem, tá certo? A gente faz a organização boa, vai ter dois números, 1 e 2. O número 1 fica junto, o número 2 fica um aqui e o outro pode ficar lá. E a gente vai comentar sobre o assunto. Aí quando a gente se separar, a gente toma água, alguma coisa, uns 10 minutinhos a gente começa, certo? Começando, número 2. Tu. Vai ter dois números. O número 2. Eu sou 2, então tem que dar sequência. Fica aqui. Dois. Quem for um fica com 1 e 2 com 2. Tu é 1 ou 2? Um e meio com 2. 2, Aí já vai mandar o 2, né? Não entendeu ainda? É porque é o contrário, 2, 1, né? Não. 1, 2, vai. Vamos mandar qual número? 2. Eu sou 1, vai. É assim. Irmão, São 2, né? 2. Eu, né? Fico aqui, é? 2 aqui, é? 2 aí. 2 aqui. 2 aqui. Aqui é 1. 2 aí, ó. 2 aí. Pronto, você conhece, irmão. Tu não é 1. Eu sou 2. O irmão aqui é 1. É 1. Tu é 2, aí Eu sou Tu 1. é 2. É porque era o contrário, era 2, 1. Vamos falar qual número? Sou 1. Então, pronto. Aí, olha lá. 1, pronto. 2. O irmão Xilano? É 1. É 1. Eu sou 2. 2. Então, 2 fica aqui. Irmão Xilano, fala, irmão Xilano. Pronto. Aí agora. 1. Olha lá. 2 aí, Eu sou irmão. do 1 mesmo. 2 aí, irmão. Não, mas 2, mano. 1 é ele. 2. 2. Aí, irmão Xilano. 1. Vai lá. 2. Pra cá. 1. 2. 1. 1 ali? 2. Rapaz, ele não sabe
É cara da Perpétua. Ei, minha A filha. senhora é aqui, É. Agora, um. Ele ia atrás meu, velho. Vai lá. Tô separando. Dois. Meu amorzinho. Daniel. Daniel. Um. Manda pra um pra lá.